Vamos começar num clima nostalgia. Entre emoções e ações, a saída é fazer valer a pena. Eu jurava que o Hudson ia começar com a música de abertura de Yu-Gi-Oh! Mas tudo bem. Tu é doido, foi aqui uma abertura hardcore de rock. É, vou esquecer de passar meu rímel, Tu porra. quer que eu comece com a abertura de Yu-Gi-Oh! Aqui como? Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! E com o clima de Yu-Gi-Oh! Duelo, a gente começa essa mesa. E só agora a gente fala avante, roladores. Eita, Guta, começa agora mais uma sessão do RPG de quinta. Aquela carta armadilha que você não espera, ó. Pá, menos 1000 pontos de autoestima. Eita. Começando agora com essa carta armadilha que já foi quebrando o gelo com vocês. Pra gente dar entrada com essa nova sessão. Que vamos ser no ambiente de Necrópolis. Essa cidade dominada pela maldita igreja. Nada, mas a galera de boa, igreja. Porra. A gente sabe que dá certo. Essa Na Idade Média era tudo de bom. Vamos dar continuidade aqui. Continuidade não. Vamos dar início a essa sessão que promete acontecer muita treta, muita treta. As cruzadas vão ser brincadeira de criança comparado ao que vai acontecer aqui. Vamos iniciar com quem? Com quem? Quem é que tem mais cara aqui de cristão? Matheus, fala aí. Eita, porra, como assim? É porque a câmera não tá pegando aquela cruz de cabeça pra baixo ali. Mas tudo bem. Na verdade tá, eu só cortei. Aí ele vira a câmera assim, tá ligado? Tá tipo a cruz de cabeça pra baixo pegando fogo. Mas o vendedor disse que o fogo vinha incluso. Eita, Guta. Ô meu, cara, me deu uma ideia de projeto aqui. Eu vou ter que comprar um botijão de gás pra fazer agora. Obrigado. Que essa cruz e ela tá dando defeito. Qual é o defeito? Olha só, aí ele pega, tá a cruz em pé. Quando eu faço isso aqui, vira aí. Isso era pra acontecer. Esse fogo era pra sair. Não, porra, é que tu pegasse a versão Premium. A versão Premium é assim mesmo. O vendedor olha assim, não, peraí, deixa eu ajeitar. Aí quando ele bate assim, a chama fica roxa. Puf, agora tá certo. Essa aqui. Tá, agora eu posso dar presente pra minha avó. Olha, avó! Vamos lá, Matheus, pode falar. Agora eu fiquei preocupado se essa minha imitação de Yu-Gi-Oh! Pode dar direitos autorais. Claro que não. Não, Aquele desenho porra. nem existe mais. Existe. É porque foi boa demais. Eita caramba. Beleza, depois de toda essa demonstração de fé e, consequentemente, um castigo divino derrubando minha internet, vou apresentar aqui meu boneco. Vou jogar com o Absit Clange, que é um membro da igreja, da Horda Penitência. Ele é um guerreiro que utiliza de poderes um tanto quanto peculiares, psionicos. Alguns diriam Que ele heréticos. Heresia! Alguns diziam, tô nem aí, eu quero mais que se foram e eu gosto de dinheiro. Verdade. Fui eu que disse essa frase. E é isso aí. Além de ser ganancioso, ele tem alguns pequenos hábitos. E Vamos continuar agora com o menino que mais parece um Jesus aqui na foto, Vaciloto. Tem até a fumacinha. Eu pareço o Jack Black. Só pra começar. A gente vai começar a jogar 21. Pode ser. Eu não peguei a piada. Não, jogo- Em cassinos, eles chamam o jogo Jack Black, o que a gente chama de 21. Blackjack. Blackjack. Blackjack, essa porra mesmo. Enfim, hoje eu vou jogar com o personagem S. Cariotes, um cavaleiro de assalto da
Ordo Sacrae Flamulae, vulgo a ordem que é mais puxada pros Cavaleiros do Caos do Blood for the Blood God em Warhammer. E eu tô um pouco me fudendo se a Necrópolis a gente vai fazer referência ao Warhammer. Velho, não tem como Sim. jogar no Necrópolis. Não tem sem fazer como referência. porque o cenário é muito parecido. Então, tipo, E o autor do cenário deixa até claro que é referência. Então. Mas como ainda não caiu para o caos, ainda é um Marine, por assim dizer, pra quem conhece o cenário de Warhammer, mas tá quase indo. Em relação à história dela, vamos deixar em off, porque pode ser que venha a ser importante no futuro da campanha, não sei. Fogo, eu não falei pro Lucas ainda. Beleza. Ele foi informado que tinha história pra criar. Dando continuidade aqui, Dioman, com a sua barba serena. E aí, galera? Vou estar jogando hoje com o Joseph Klimber. Ele que é um cara aí, é meio que um terceirizado aí da igreja. Ele trabalha para a empresa Biogen. E é aquele cara que resolve a bronca, tá ligado? Ele é tranquilão, entende muito ao caos. E só tem aquele lema de missão dada, missão cumprida e pronto, é isso. Verdade. Quem não ficaria tranquilo com um trabuco desse tamanho na mão, né? Vale falar que o Joseph Klimber, ele é lord de um pequeno feudo, né? Senhor de um pequeno feudo. Isso. Só pra lembrar, galera, isso aqui vai ser um simulador de Idade Média, certo? Que a gente vai jogar aqui, do futuro. Dando continuidade. Se apresenta, isso aqui eu fico como o último. Beleza. Vamos só pra finalizar meu personagem e os personagens. E vou falar do meu, que é o Igor Kazarov, que é aparentemente o cara que não é o único integrante realmente da igreja daqui. Eu também não é não. Porque eu acho que ele é terceirizado. Eu também presto um serviço assim. Por motivos pessoais, que eu perdi minha família por causa de uma certa inquisição, eu acabei me unindo à sociedade Midgard. Só pra constar, eles só foram mortos porque mereceram. Qualquer pessoa. Oi. Eu fiz uma pequena alteração, eu acho que esqueci de te avisar. Pelo menos inicialmente tu não vai estar trabalhando para Midgard em si. Tu vai trabalhar para... Coloquei na tua ficha até, deixa eu mexer aqui na tua ficha. Essa reforma Ultimate trabalhista Engine. Cadê? sempre nos confunde, né, Hudson? É verdade. Para motivos de adequar na história, eu alterei. Tu botou aonde? Na tua ficha. Eu joguei aí no chat. Ultimate Engine. Joguei no chat do Roll20. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Ultimate Engine. Ok. Calma aí, o nome da corporação é Fora Temer ou impressão minha? Caramba, velho, eu não fiz isso de propósito. Eu vou alterar depois o nome dessa corporação. Não, mas falta um A pra ficar fora Temer. Ah, então Em inglês, Alt Temer. Ah, é mesmo. Ultramer. Que bosta, velho. Maldito vacilou. Mal posso prever seus movimentos. Você velho, vacilou. Botou uma mensagem subliminar do cacete, Lucas, velho. Cara. Eu sempre achei que o Lucas era Illuminati. Porra, velho. Eu não, quem participa dessas paradas é vacilou. Só pra constar, viva Donald Trump. Caramba, como isso é a favor dele contra o daqui? Ué, Não, caso sabe você não saiba, que o Brasil tá Trump precisando? é o nosso deus imperador da humanidade. Eu já vi a montagem com isso, eu tava até procurando as imagens e eu achei. Então, Sabe, o Brasil tá Pensei que era precisando Kim de Jong-un.
Meu amigo, a melhor montagem de todas é a montagem de Putin andando na águia. Eu Prefiro gosto ele daquela sem do camiseta. Faustão. Eu prefiro o Putin em cima de um urso com 2 AK-47 sem camiseta. Sem Aquilo ali camiseta. é o símbolo da masculinidade que foi esquecida no Brasil. E uma vodka na boca do urso. Lógico que o Hudson vai. O O Hudson urso vai não pode dirigir. ser montado. É. O urso tem que andar de táxi, todo mundo sabe disso. Não, mas se o Hudson Não. tiver se o urso tiver correndo sem beber, ele pode ser preso na Rússia, porra. Por isso que pegou um táxi. Alguém vai se jogar na frente do urso pra ganhar o seguro de vida. A galera instalando câmera. Beleza. Beleza. E eu serei o último. Eu sou o último aqui e menos importante, porque eu só narro os eventos. Que nem Dio aí contando as histórias que ele já matou todo mundo na primeira sessão da mesa dele. Eu vou ser Quase vou ser o mestre da campanha de Necrópolis, sou o Lucas. E antes da gente começar, vou. Tu falou o que, Vaciluta? Não ia falar nada. Ah, Eu de tô boa. quieto falando. Mal, foi mal. Eu me desmutei aqui sem querer na hora que eu fui começar a garganta. E sim, um pequeno disclaimer sobre o cenário em si. Necrópolis 2350 é um cenário para Savage Worlds. E se eu fosse tentar definir, seria um medieval retrofuturista. Eu não sei se existe essa classificação. Se não existe, a gente bota agora. Patente Vou aqui pendente. criar uma página da Wikipedia. Medieval retrofuturista. Patente pendente, RPG de quinta aí. Resumidamente, ele vai ter algumas. O cenário é muito inspirado na época das Cruzadas, na Idade Média. Todavia, o cenário também tem, devido à época, ele também possui muita coisa futurista. Agora, algo que é interessante no Necrópolis 2350 é que, enquanto algumas partes do globo eles estão realmente como se fosse o futuro da gente, com certa tecnologia avançada, quando você vai se afastando para as periferias da cidade, não necessariamente periferia no sentido que a gente geralmente associa às favelas, mas realmente se afastando das cidades, você vai ver a tecnologia praticamente uma tecnologia medieval. Tanto é que uma das coisas que ele chama a atenção nesse cenário, quando ele fala da questão da tecnologia da medicina, é que se você tiver muito dinheiro e viver numa metrópole, numa das grandes cidades, você vai ter melhores atendimentos, pode ter prótese mecânica, etc. Todavia, quando você vai se afastando das cidades, não há a figura dos médicos lá. As figuras dos barbeiros que fazem o papel de médico, que é aquele cara que vai amputar o braço, tá com problema, vai aplicar sangria e outras coisas do tipo. Vai colocar um sanguessuga na sua hemorroida. Sim. E fazer. Isso aí ajudaria. Aí tem que fazer algo idiota, tipo pregar um prego no teu dedo prego pra ter no cura de ouvido, né? gripe. Não, isso aí isso aí é no Velho Oeste. Muito bom, velho. Um pica-pau pra acabar com a dor de cabeça. O que é que nós sabemos? Uma coisa que é importante é que o Necrópolis não se passa na Terra. Há poucos fragmentos de informação do que era a vida antiga na Terra. O que sabemos é que a humanidade, em algum ponto, conseguiu, através de tecnologia provavelmente alienígena encontrada tanto na superfície, tanto na Lua da gente quanto em Marte, eles conseguiram de alguma forma desenvolver tecnologia suficiente para viajar através das estrelas, utilizando dobra espacial. Uma vez que eles conseguiram descobrir... Um momento, cultura inútil de quê? Era pra ler depois, mas deixa eu falar. Ah, de boa. Uma vez que eles descobriram essa tecnologia, eles começaram a vagar por entre os cosmos, logicamente mais próximo da Terra, um planeta habitável, que tivesse características semelhantes com a Terra, etc. E eles acharam. E esse planeta em si, eles acabaram batizando de Salus. Uma vez após descoberta, eles começaram a peregrinação até esse planeta, essa nova chance para a humanidade, e assim eles foram. Com o passar dos anos, houveram algumas intrigas como de costume, entre a colônia e a metrópole.
Entretanto, após muito sangue derramado e após a igreja, após sua segunda reforma, assumindo o controle de boa parte de Salos, houve paz entre a terra e Salos. Entretanto, essa paz durou pouco tempo, pois alguns anos após essa tida paz, as comunicações com a terra cessaram. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a terra. Se ela foi destruída, se ela simplesmente não se esqueceu de Salos ou qualquer coisa do tipo. O importante é que, próximo ao evento que fez com que a terra ficasse a comunicação com a terra fosse perdida, criaturas adivinhas de outra dimensão, chamadas pelos habitantes de Salos como os Nephalens, que são criaturas vis que estão longe da compreensão humana, e de alguma forma os humanos acabam meio que associando eles a figuras da, não é mitologia, mas figuras do folclore, não, figuras típicas do horror, tais como múmias, múmias, vampiros, leites e etc. Tais criaturas vindo de outras dimensões, que eles chamam do Void, ou apenas da dimensão sombria, da Dark Dimension, de alguma forma estavam muito próximos de Salos e começaram a adentrar aí. Não se sabe ao certo o que causou isso, mas uma das especulações é que quando os humanos conseguiram exploraram demais a dobra espacial, de alguma forma eles abriram um portal para essas criaturas que estavam numa dimensão muito esquecida. Quando essas criaturas apareceram, elas começaram a destruir por completo as principais cidades de... eu sempre esqueço o nome dessa porra. De Salos. Tanto que a humanidade por pouco não foi extinta. Para segurar o rebanho, por assim dizer, para segurar a humanidade em seu local, a igreja realizou sua terceira reforma. E nisso ela trouxe para si diversas responsabilidades e recriou algumas ordens de guerreiros sagrados, comumente chamados de templários, para proteger a humanidade através de tecnologia de ponta desenvolvida pela igreja e seus associados, bem como técnicas militares. Entretanto, algo positivo ocorreu quando ocorreu o embate entre os Nephalens e os humanos. A magia retornou. Ninguém sabe ao certo se os contos antigos da Antiga Terra, que contavam a história de heróis que possuíam dons mágicos dados por Deus, eram verdades ou mitos, mas isso não importa. O que importa é que a magia retornou, e que a magia, quando retornou, foi mais uma reafirmação do poder de Deus sobre a Terra. Todos aqueles que nascem com a centelha divina, que nascem com o poder divino correndo em suas veias, são arrebanhados pela igreja, quer eles queiram, quer não. E eles são treinados nessas ordens sagradas. Ao longo de muito sacrifício, a igreja conseguiu manter, criar e desenvolver 7 ordens sagradas de templários. E essas 7 ordens sagradas são que mantêm a humanidade ainda viva nos dias de hoje. Algo que é importante ressaltar, como 2 dos nossos jogadores pertencem às organizações, ele não chama de organizações aqui, ele chama de as corporações. Ações, corporações. Não pense em corporações como um cenário cyberpunk. Isso em Necrópolis não existe. As corporações aqui são a nova roupagem para aqueles bons e velhos burgos. Aquelas cidades fortes, muradas, com alta concentração de riqueza, onde há poucos porque fica estranho, pelo menos em português, poucos burgueses detêm o poder, detêm o controle dessas cidades. Alguns desses... pouco econômicos ou poucos monetários. Porque realmente burgos e burgueses não tem como se associar.
dissociar. É porque pra gente tem um sentido diferente, mas enfim. São os mercadores de seus mercados. Exato. Mas e eles oferecem diversos serviços, como a própria corporação a qual o Hudson serve, que não serve, a qual ele trabalha. Ela produz, ela é focada em produzir, pelo menos oficialmente, veículos de chão, de terra, focado no mercado, no escasso mercado de cidadãos que conseguem comprar um carro. Entretanto, como o personagem de Hudson sabe, ela presta serviços à igreja, vendendo com pesquisa e desenvolvimento de veículos para a guerra. A outra corporação que vale a gente ressaltar aqui, que também é aliada da igreja, é a corporação do qual o personagem de Dio pertence, que é a... saber de cabeça, Dio? Sendo que é não sei o que lá, genético. A Biogen Chemical, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Achei. Enquanto olha, eu só quero adicionar um comentário. O planeta se chama Salus, e Salus é a deusa romana da segurança, bem-estar, saúde. Certo. Valeu aí, eu tinha esquecido disso aí. E a outra corporação é a Biogen Chemical and Medical Supplies, que é responsável por desenvolver toda a questão do medicamento, próteses e etc. Principalmente voltado para a igreja em conjunto com a igreja. Algo que é importante ressaltar é que em Salus praticamente não há nenhum tipo de pessoas que nascem com deficiências ou necessidades especiais, pois segundo as ordens da igreja, todas essas máculas que as pessoas nascem são máculas enviadas por Deus, marcas mostrando que aquela pessoa não é um ser iluminado, e por isso elas devem ser expurgadas da terra. Tanto é que vocês não vão ver pessoas com nenhum tipo de deficiência ou coisa do tipo, ou necessidade especial, certo? Deixa eu ver. A gente não vai ter rampa na frente dos edifícios públicos. Eu não sei como. Eu fui dar uma pesquisada com relação a Salus, a deusa. Eu acabei vindo parar no vídeo de ginástica olímpica. O porquê eu não faço ideia. Eu tô Porque me tem perguntando uma... como é que a gente pode jogar esse sistema no RPG de quinta, sendo que não existem pessoas com as nossas habilidades, entre aspas, nesse cenário. Outra coisa, vulgarmente Salus, as pessoas não mais utilizam o nome Salus, utilizam o nome Necrópolis, porque em boa parte do globo eles são controlados pelos Nephilim. E a batalha, essa cruzada sagrada entre os emissários de Venom e os infiéis, aqueles que veneram a um deus obscuro, um deus maligno, continua. Algo que é importante falar, que eu esqueci de falar, que é o personagem de Mateus, o mesmo, e a ordem dele em específico, que são os... Repete o nome da tua ordem. Eita. São os penitentes, né? A ordem dos penitentes. Que vulgarmente são também conhecidos como os Iscariotes. Eles são o pior que tem da sociedade, os piores assassinos, bandidos, o pior que tem, que são condenados geralmente à pena de morte. Todavia, eles recebem tem um termozinho em latim para isso, que é como se fosse um perdão vindo da própria igreja. Entretanto, esse perdão tem um custo. Eles vão trabalhar a serviço da mãe igreja até praticamente o fim dos tempos deles, ou até que de alguma forma eles consigam comprar esse perdão. Boa parte deles acaba morrendo muito antes. É dito, ninguém sabe se é verdade ou não, que cada um dos penitentes possui uma bomba implantada no próprio corpo, e ao menor a ordem de desobediência de algum dos chefes, eles são praticamente explodidos.
Algo que é isso é algo que ninguém sabe se é verdade ou não. Nem mesmo os penitentes têm noção disso. Foi sacaneado. Algo que é relevante falar é que não apenas há magia do ponto de vista divino, a força de Deus no mundo. Há também aqueles hereges que nascem com a deformação, que são vulgarmente conhecidos como psiônicos. Todos eles, quando aparecem, demonstram esses poderes que tem diferenças gritantes entre o poder dado por Deus, são mortos ou são acolhidos de alguma forma nas encolhas pelas corporações. Corre por aí falando que alguns deles são pegos pela própria igreja e treinados desde jovem para serem templários e servir à ordem dos penitentes. Mas isso ninguém sabe se é verdade ou não. Até porque... É tudo especulação. É tudo mentira. Exato. Até porque raramente se vê um membro dessa ordem da penitência andando por aí. Por fim, a gente tem a ordem Flamulai, que é a ordem do personagem de Vaciloto, que de maneira resumida eles são conhecidos como os caras que não têm, que são os nonsenses, que são os caras que vão pra frente de batalha utilizando geralmente lança-chamas e queimando tudo. Dizem que à medida que eles queimam tudo, eles também expurgam o próprio pecado deles do corpo, de sua alma. Tanto é que a frasezinha típica dos Flamulais é que eles falam que enquanto queimam em nome de Deus, ele espera que o Senhor perdoe os pequenos pecados deles. Quanto a os Nefalins em si, é válido ressaltar que eles não, pelo menos a princípio, eles não possuíam nenhuma forma de tecnologia. Eles usavam apenas uma maneira estranha de magia necrótica e grotesca. Entretanto, dizem que alguns leites deles, que são o alto nível dos seus encargos, alto nível da sua hierarquia, conseguiram encontrar de alguma forma os arquivos conhecidos como OSI, que são arquivos de experimentos da época da antiga Terra, produzido pelos nazistas, e de alguma forma eles conseguiram adaptar essa tecnologia estranha, essa Sword Science, e adaptaram com a magia dele e construíram coisas grotescas, armas vivas, armas vis, que só a presença dela macula a criação divina. E é nesse cenário entre a eterna guerra entre a luz e a escuridão, entre a igreja e seus templários e o Senhor do Vazio e seus Nefalins, que a gente vai começar essa mesa hoje de Necrópolis. Iscariote, você está no seu claustro, que é o local padrão quando você não está a treinar que você fica. É um quarto de poucos metros quadrados. Há uma pequena janela no alto dele que entra uma parca iluminação. Todo o cômodo aí é feito na base da pedra. Você está uma das grandes igrejas que fica na cidade-estado de Levante. Deixa eu dar o ping para vocês verem. Ali na Terra Australis. Exato. E... Oi? Deu pra ver? Deu. E você sabe... Dos marsupiais. Você não é oriunda daí. Você vem de você vem de outro local, que pode ser definido posteriormente na tua lore, etc. Entretanto, pela missão de vida, pelo chamado de Deus, você veio com mais alguns colegas da Flamulai para esse local. Você sabe que algo importante está ocorrendo aí, mas como os seus superiores nada informaram,
muito menos os prelados, são os prelados. Os prelados responsáveis por esse local também nada lhe informado. Você como uma boa serva de Deus não questionou as ordens divinas. Você está aí rezando com os seus poucos pertences, que é uma roupa simples, um crucifixo feito de madeira, provavelmente, também simples, e você tem sua cama nesse quarto, e do outro lado também, de um companheiro seu de quarto. Nesse momento seu companheiro não está aí, você está como de costume nas suas horas vagas, rezando, pedindo que o Senhor abomine, extirpe desse corpo o pecado que nele vive e que nele vive em sair, até que você escuta uma batida na sua porta. Certo. Eu fecho a Bíblia que está em minha frente. Como estava de joelhos a rezar, me levanto, simplesmente abro a porta sem nem perguntar quem é. Quando você abre a porta, Iscariote, você vê a figura do prelado Clemente I, acompanhado de 2 templários pertencentes provavelmente da ordem dos pretorianos. Quando ele abre a porta, tu vê que ele anda um pouco passando desses pretorianos. Eles não estão com armas realmente em punhos, que nem na imagem. Você vê que eles têm armas, elas estão naquela bandoleira, é de fácil acesso, mas não estão em punho. E quando ele passa pelos seus guarda-costas, pelos seus protetores, ele estende a mão para ti. Eu faço uma reverência, seguro a mão, dou um leve beijo, como é a tradição. Altíssimo, o que deseja de vossa serva? Aí, que a glória de Deus esteja com você, Iscariote. Ele está no meio de nós. Caramba, velho, a gente vai ser processado por isso, mas tudo bem. A gente tá seguindo os ritos católicos. Sim. Não, e aqui é a interpretação de personagem. Não, Exato. ó, qualquer coisa, se eu passar do limite, vocês me lembram que nem na mesa de interface 0. Certo. Eu vou ficar, Tranquilo. provavelmente vou ficar puto na hora, mas eu vou entender. Se falasse isso, tá ligado? Aí, quando tu fala isso aí, não sou eu, Iscariotes, que nada quer. É apenas a vontade do divino. Eu sou apenas um humilde servo desta vontade. Compreendo, senhor. Mas no que eu posso lhe ajudar hoje? Vista-se. Você vai ter que... Eu sei que você é nova, entretanto eu consigo ver. E pelo que o Senhor fala comigo em meus sonhos, eu sei que sua fé é forte. E você vai ter que fazer uma missão em nome do Senhor, em que sua fé vai ter que ser demonstrada a cada passo que você der. Considere a missão cumprida, senhor. Você tem 20 minutos para pegar as suas coisas. Eu esperarei na capela. Okay. No momento que ele sai, toda aquela animação de finalmente não ser tratado como a novata que não serve pra porra nenhuma sai. Porra, vamos. Não posso falar porra. Ai, Não, já não. começa. Uma coisa que o trato que vocês têm, a maneira que vocês tratam os membros um membro do clero, por assim dizer, e a diferença que vocês têm entre seus irmãos e irmãs de armas. Entre os templários era comum xingamentos e tal, nada muito grave, como a gente utilizaria atualmente, mas eles não são tão certinhos quanto quando você está se referindo a um membro do clero. Ok. Porra, vamos lá. Já corro pegando toda a armadura e botando equipamento, embaiando a espada. Logo depois de colocar a armadura, colocando o tabardo por cima, ajustando o lança-chamas e o tanque de gás nas costas, na maior velocidade possível para acabar o mais rápido, e já saio correndo em direção ao septo. Beleza. Você faz isso, você com uma primazia militar, em 10 minutos você consegue se vestir completamente, verifica tudo, atacha tudo, prende, mesmo você sendo uma novata, provavelmente deve estar com a camisa um pouco amassada, alguma coisa do tipo, mas para um
um olhar de uma pessoa comum. Você está no completo zelo que se pede para um militar, para uma militar no caso. Você vai até a capela em si e você vê que o prelado Clemente está lá e, como de costume, e diferentemente do costume, ele não está sentado a um banco rezando nem nada do tipo. Ele está te esperando na porta do... Tem algum nome específico para quando adentra realmente na igreja, no hall principal? Não, né? Não. Já Não te sei, esperando, né? O que, Matheus? Não sei. Já te esperando nisso. E quando você vem, ele fala com aquela voz dele já cansada e... Venha, minha filha. Você terá que me seguir. Com a cara mais séria do mundo, vou acompanhando ele, tentando conter o nervosismo. E você vê que os pretorianos não estão mais com ele. Isso é algo bem estranho. Você vai Vossa Hã? Enquanto eu ando com ele, queria perguntar: Vossa Senhoria, onde estão seus guardiões? Eles não estão aptos, minha filha, a presenciar o que você vai presenciar aqui. A missão dada por Deus a você será dada exclusivamente a você. Seus irmãos templários, aqueles seus irmãos templários não precisam saber disso. Fico contente. É uma honra servir a uma missão tão importante. Pera aí, parar aqui porque eu não sei se honra... Honra não é pecado não, né? Não, não é. Não, beleza, orgulho é. orgulho, orgulho, foi mal. Ele fala assim aí. Claro, E meu mesmo filho. assim, Lucas, essa questão de pecado, que tu tá falando desses 7 pecados aí, foi implementado por um Papa. Posteriormente, tô ligado. Que foi dos 7 pecados que mudaram depois de novo 2 dos pecados para outros que a gente conhece hoje em dia. Não, tô ligado que teve as mudanças e também a igreja que a gente vê em Necrópolis não é a igreja puramente a igreja católica, porque após a igreja adentrar em Salos, houveram 3 reformas dentro do próprio Salos e parte dessa reforma ela abarcou vários ritos de diversas religiões e então há algumas diferenças, mas para princípio a gente não precisa saber dessas diferenças, certo? Tô ligado. Ele vai contigo e algo que é estranho é que ele tá indo em direção ao confessionário. Quando ele para a porta do que geralmente fica o padre, aquele que ouve as confissões do pecador, ele olha assim pra ti, tem aquela cortinazinha, ele abre a cortinazinha e tu vê que a estrutura é uma estrutura simples, como é de costume. Entretanto, tu vê que no local que ficaria do lado direito, lado esquerdo de quem está sentado no confessionário, ele meio que baixa um negócio e quando ele baixa, tu vê que tem como se uma placa de uns controles. Você vê que ele aperta uns botões e o chão do confessionário, que aparentemente era feito de pedra, ele dá aquele barulho de rangido e ele começa a se mover lentamente para baixo, meio que formando uma espécie de escada. Os olhos brilhando mais do que adolescente entrando de férias. Começo a descer lentamente as escadas acompanhando o... Não é Vestal, eu esqueci o nome. Prelado. Beleza, Justiça, nossa. À medida que você vai descendo, Iscariote, você vê que o local como um todo mais parece uma prisão exatamente do que algo que você esperaria na igreja, de uma igreja em si. O local em si ele é praticamente mal iluminado, poucas luzes iluminam o local, como se fosse a cada 5, 6 metros tem uma pequena iluminação de uma cor amarelada que vai iluminando os passos de vocês.
Vocês continuam nesse andar já uns 10, 15 minutos, descendo cada vez mais, até que o chão, que ele era feito de pedra, pelo menos aparente, ele começa a mudar quando você chega numa parte. Você vê que há uma parede completamente de aço ou algum metal de melhor de melhor qualidade na sua frente. Você estranha um pouco assim e você vê que o prelado ele toma a sua frente e vai em direção a uma espécie de console que tem de frente a essa grande porta de metal. Você percebe que ele digita algumas coisas e a grande porta de metal, que tinha uma grande cruz amarelada no fundo preto, no fundo cinza, se abre. Quando ela se abre, você vê que a iluminação, que estava praticamente toda apagada, se acende. E você vê inúmeras celas, cada uma delas enumera. Eu fico a postos ao lado dele, esperando qual vai ser o próximo movimento dele. Beleza. Você percebe que ele vai caminhando com o caminhar dele já com certo vagor, de maneira já um pouco lenta pela idade. Ele já deve ter passado da casa dos 60 anos. E vocês vão caminhado por uns 5, 10 minutos. Até que ele para de frente a uma cela. A parte das celas são completamente fechadas com esse metal, esse aço específico. E como de costume, todas as celas elas têm uma porta cinza, pintada de cinza com uma cruz amarelada na sua frente. E um pouco acima, onde estaria uma pequena janela que pode ser aberta ou fechada, há um número escrito. Matheus, qual é o número que está escrito aí? 161. Quando vocês param de frente à cela do 161, você vê que o prelado tem uns consoles ao lado de cada uma das celas, digita os números, a porta se abre. Quando a porta se abre, Matheus, descreve o teu personagem. Nesse momento ele tá provavelmente sem armadura, ele tá a barda dele, original. Vocês olham assim, veem que é um indivíduo magro, muito magro. Provavelmente ele tá assim devido a grande tempo que ele tá passando nessa prisão. Além disso, vocês percebem que ele diferente. Um pequeno detalhe, você é obrigado todo dia a se exercitar. Sim, mas além de magro, mas é magro devido a restrição alimentar que ele deve ter aí. Ele não deve ter banquetes e banquetes pra Não tem banquete, tem tudo aquilo que é necessário para manter um guerreiro saudável e só. Certo. Então não é magro, então não posso fazer nada. Enfim, vocês também percebem que ele não possui um dos braços. No lugar desse braço tem algo que pode estranhar a maioria das pessoas das cidades. É um braço mecânico, beleza? Apesar de ser um braço mecânico, ele é totalmente tecnológico e tal, e ele se assemelha muito ao normal. Porém, ao contrário do que alguns fazem, que é encobrir esse braço mecânico com uma espécie de pele cibernética para poder se disfarçar melhor na sociedade, aqueles poucos que têm dinheiro para isso e chegam a precisar disso. Ao contrário disso, essa pessoa, ele tem à mostra esse braço. Nesse braço ele também tem um númerozinho, 161 dele. Fora isso, ele tem estatura mediana, aparentemente tá em volta dos 30 anos, cabelo curto, e olha para o velho, deitado na cama dele, ou algo desse tipo. Tu vê que, como de costume dos sacerdotes da igreja, dessa maldita e bendita igreja simultaneamente, ele meio que estende a mão pra ti e espera. Ele olha assim pro velho, ele dá aquele impulso, fica de pé de uma vez só, aí olha pro velho, olha pra mão dele, dá um tapa na mão, pá,
Finalmente, velho. Eu pensei que você tinha morrido depois de tanto tempo. Santíssimo. Parece que seus cachorros não lhe foram suficientes e você vem me pedir ajuda de novo. Santíssimo, o que é isso? Já com a mão na espada, a mão na bainha na espada. Algo que você percebe. Na verdade, não, porque você é um maldito. Né, um fuck new guy. Joga aí um conhecimento igreja. Não seria fé? Não, conhecimento igreja. Eu vi na ficha de ninguém pegou as skills knowledge. Eu botei isso. Eu achava que. Eu só preciso achava ter que fé conhecimento em contaria. armas, meu amigo. Nada, Lucas. Mas Tem conhecimento se eu vou dirigir. Tu tem menos 2, né? Porque tem um fucking new guy, correto ou vacilou? Sim. Ou não? Então foi menos 3. Não, é só menos 2 em Guts. Ah, beleza. Então foi 2. Cara, provavelmente esse maldito aí que está a blasfemar pertence à infame ordem dos penitentes, também conhecido como vulgarmente Ordem dos Iscariotes ou das 13 moedas de prata. Curiosamente, o meu nome dado pela igreja. Exato. Quando tu faz isso, a Iscariote, ela fala isso para o prelado, tu fala isso pro prelado também, Matheus. Tu vê que como ele tá de frente para ti e as Iscariotes estão um pouco que atrás dele, ele meio que dá um pequeno sorriso que só você percebe. E é por uma breve fração de segundo. E quando ele faz isso, ele fala: você, Clenge, ainda... É Clenge como se pronuncia o teu nome mesmo, né? Ou não? É. Clenge, beleza. É. Você, soldado Clenge, ainda não percebe os desígnios de Deus, os planos que ele tem para você, mesmo você tendo nascido como um pecador imundo. Toda você é essa ladainha de igreja. Mal espero o dia de conseguir comprar a minha indulgência. Mas vamos lá. Você não veio aqui pra bater papo com seu velho amigo, não é? O que você tem pra mim? Estou louco pra sair daqui, desse buraco fedido. Bem, desde as últimas missões que você fez, o Senhor falou através de mim e me disse em sonhos que seria algo extremamente positivo se você e a soldado, a templária Cariotes, partissem uma missão em seu nome. Terei de lutar ao lado dessa aberração. Aí ele se vira assim. Aí eu olho assim e digo: você não tinha nada melhor do que isso mesmo? Nenhum daqueles outros cachorros? O Jack era um cara legal. Até que eu esmurrei ele na cara. Eu acho que ele pegou uma das minhas moedas, não sei. Ou eu peguei as dele. Não me lembro. Quando tu fala isso, tu vê que o prelado ele se vira pra Cariotes, a Templária de Cariotes, e fala: por isso eu falei, minha filha, que sua fé deveria ser posta à prova. A cada passo que você der em nome dele, você estará assim testada. E talvez a sua missão que o Santíssimo lhe passou nesse mundo seja a de redimir esse maldito pecador. E ele meio que aponta para o personagem de Mateus. Eu fico assim olhando pra cima. Deus não daria um fardo pesado demais para que eu não consiga carregar. Exato. Aceitaria essa missão em nome dele. Mas Ou que ele talvez não eu só pise queira- nos meus calos. Ou talvez Deus só queira que você seja esmagado pelo carro. Pelo seu fardo. Não sei. Ele é bem cruel às vezes. Aí ele mexe com um braço de metal. Mas ele é justo pelo visto. Te fez perder um dos únicos bens que tu tem.
Mas não, você não viu o que eu fiz com esse braço antes de perder. Foi uma carnificina em tanto. Duvido muito. Para onde iremos, Santíssimo? Vocês vão se juntar a mais 2 indivíduos que já devem estar a esperar. Cavaleiros? Não. Você é a única templária de verdade no meio dessa missão. Sim, é uma templária que nunca lutou em uma guerra. Essa é a de verdade. Uma Mal desses pergunta. guerreiros, aqueles que lutam, eles não servem de nada. Aqueles que ficam o tempo todo rezando, esses sim são os templários. Bom como sempre, velho. Você e sua boca grande. Uma hora ou outra, Deus não vai arrancar muito mais do que apenas um braço seu. Um dia desses eu ainda vou arrancar muito mais do que o braço de você. Eles já devem estar esperando. Vale lembrar, Clendi, que mesmo a Cariote sendo novata, você sabe o que acontece com os penitentes que acabam tentando fugir, não sabe? Você viu o que aconteceu com o Joseph. É que ele foi um tolo. Ele não soube o jeito certo. Mas eu já lhe disse, velho. Meu destino é a liberdade. Vou ficar entre as montanhas e lá eu vou respirar o ar da liberdade. E nada, nem ninguém, nem mesmo a igreja ou você vai me impedir disso. Ou será que não? Enfim, vamos. E tu vê que ele mexe no negócio e teus grilhões que deviam estar presos no pé ou coisa do tipo, eles se abrem. Agora sim. Agora que eu estou solto, posso matar todos vocês. Mas não que eu queira fazer isso. Eu me lembro muito bem do James. É o James, né? Joseph. Irmão Joseph. James. Todos iguais. Enfim, me acompanhe. Quando Aí eu vocês. sigo ele. Mas Beleza. me diz ali, o que aconteceu com o Jack? Ah, É um cara legal. o irmão Jack atualmente está como o professor Mor de espadachim para os novos recrutas. O quê? Aquele velho caolho. Você está treinando muito bem seu tropa. Lembre-se, não é o Jack, ou eu, ou você que treina nossas tropas, e sim a vontade do Santíssimo. Minha memória deve estar falha nesse buraco, mas eu me lembrar na fã. Prossigamos. Beleza. Finalizando miticamente e com as graças de todos os seres divinos, terminou essa sessão. Espero que todos tenham apreciado divinamente esse roleplay e que vocês possam desfrutar de novas mesas que virão. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Xvideo, Pornhub, Gmail, Google Plus, Telegram, MV. Google Plus, no Hotmail, o que você achar, É, você o vai que se tu achar de inscrevendo. site, tu sai botando barra RPG de 500 que tu vai achar a gente. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, com seus inimigos, inclusive até no grupo do WhatsApp da família, por favor, certo? Divulgue lá dizendo que vacinas fazem mal e RPG de quinta faz bem. Puta merda. E sempre tenha em mente que heresia é creme. E ficamos por aqui.